Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vem. A segunda parte do vídeo. Nós temos João do Evangelho, João capítulo 8, versículo 12. O Senhor, ele clamou no templo, glória a Deus. João 8, 12. Ele clamou fortemente. O Senhor Jesus clamou no templo em Jerusalém. Aleluia. 8, 12. João 8, 12. Aleluia, glória a Deus. Discurso de Jesus sobre a sua missão. É o tema. 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. O Senhor Jesus, ele discussando acerca ou sobre a missão em Jerusalém, dentro da nação dos judeus. Nós conhecemos na graça que a religião dos judeus foi judaizante. Os judeus, eles não seguiam os ensinamentos do Senhor Jesus, porque foram os poucos que se converteram ao Senhor. Aqueles poucos que se converteram ao Senhor Jesus, eles passaram a seguir os ensinamentos, as doutrinas do Senhor, porque o sistema religioso sobre eles, que eles eram religiosos, segundo os 4 evangelhos, dá para a gente entender que eles eram um povo religiosos, né? A religião era plantada e implantada sobre a consciência ou entendimento do povo chamado os judeus. Então nós temos João 8,12, que o Senhor blandou dentro do templo em Jerusalém: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos compreender que João, capítulo 9, a cegueira do cego de nascença, tanto os pais dele quanto ele eram judeus. Os pais dele serviam a Deus, mas dentro do sistema da religião. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quando vem o ressurreto Jesus, glória a Deus, e opera o milagre sobre aquele homem, aquele jovem, aleluia, e abre os olhos dele, é que nós vamos compreender que nos tempos de hoje, atual, existe as doutrinas, os ensinamentos da palavra de Deus, a sã doutrina, e existe ensinamentos dentro do sistema religioso. Tem religiosos que têm as suas doutrinas, aleluia, isso participar e vai diretamente para congregações ou denominações que não seguem as doutrinas da Bíblia, mas seguem uma diversidade ou uma gama de doutrina que não tem princípio ou base ou fundamento nas Escrituras Sagradas. Aí é onde você não vai conhecer as doutrinas do Mestre Jesus. Aí você vai conhecer as doutrinas de um sistema religioso, e aí você não vai estar com a sua mente bloqueada ou fechada, ou na escuridão, que retrata ou simboliza os seus olhos. Você não consegue enxergar a palavra de Deus. Mas que você seja um servo, uma serva, mas as bases de ensinamento que você tem não é a palavra de Deus, é de um sistema religioso. Então você vai ficar isento de conhecer a verdade. João 17, 17, a tua palavra é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Então quando o Senhor fala, aleluia, sobre o versículo 29 de Mateus, capítulo 22, verso 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, é porque eles estavam errando, porque eles não conheciam mesmo a Escritura, eles não conheciam, e não conheciam também o poder de Deus. Meus amados, igreja de povo de Deus, e hoje, atuais, no tempo de hoje, vou colocar o será, será que tem muitos cristãos que também, ou muitas igrejas, ou muitas delegações, ou instituições, ou entidades, que estão errando também, porque não conhecem o que está registrado nas Escrituras, e não tem, não possui o poder de Deus sobre eles. Nós temos, aleluia, 1 de Pedro,
Segunda carta do apóstolo Pedro, versículo 20. Sabemos, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana alguma, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amado, essa carta é do apóstolo Pedro. Nós temos o apóstolo Pedro se referindo sobre a profecia de Deus. A profecia de Deus é a revelação de Deus. Pedro vai falar que nenhuma profecia ela é de particular, pertence humanamente ao homem. Não, é divina, é do Espírito Santo. Então, todas as profecias da Escritura ou as revelações foram e é inspirada por Deus. É o versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, meus queridos amados, nós entendemos que Mateus 22, 29, o Senhor exorta eles e fala para eles, para aquele grupo de religiosos, que não aceitam, que eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a causa, o motivo que estava levando eles a errar em seus questionamentos, ou suas questões, era que ele não conhecia. Eles queriam conhecer algo sobre um tema, um assunto, mas eles não tinham o conhecimento da Escritura. Hoje também não é assim. Hoje também é dessa mesma forma. Qualquer assunto, qualquer tema derivado, ou seja, voltado ao reino de Deus, Deus quer que a gente tenha o conhecimento para falar sobre qualquer assunto, sobre o reino de Deus, sobre a pessoa do Senhor, sobre casamento, sobre ensinamento dos anjos, sobre o ensinamento sobre a ressurreição, ensinamento sobre o juízo, ensinamento sobre o inferno ou o céu. Nós precisamos ter o conhecimento, glória a Deus, das Escrituras Sagradas. Mais e mais, glória a Deus, o apóstolo Pedro deixou registrado que homens foram separados por Deus, homens santos, consagrados, separados, para determinadas funções, dever, tarefa e missões. Foi os apóstolos, e outros atores também, separados para quê? Para receber a inspiração de Deus, a inspiração de Deus para registrar, mas que a revelação não seria daqueles homens santos, ou seja, veio a revelação divina, a revelação do Senhor, de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nenhuma profecia foi produzida pela vontade humana. Sim, homens santos falaram da parte de Deus, inspirado por Deus. Amados, por que nós devemos entender a causa e o motivo que hoje Deus tem falado muito, tratado, e continua falando, que a igreja do Senhor está errando muito, por não procurar o devido conhecimento certo, correto e verdadeiro nas Escrituras Sagradas. Porque esses homens santos de Deus, aleluia, eles registraram, mas foi pela revelação ou a inspiração de Deus. A Bíblia é revelada por Deus, a Bíblia é inspirada por Deus. Deus só usou aqueles homens, mas homens separados pelo Espírito Santo para receber a profecia, ou as profecias, ou a inspiração e registrar, não a vontade humana, mas registrar em papel, mas a vontade divina. Portanto, a Bíblia ela contém inspiração, contém luz, exposição, aleluia.
A Bíblia contém vida. A Bíblia contém, aleluia, poder. A Bíblia contém autoridade, porque ela é a maior autoridade na terra, debaixo da terra e nos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor.